Boa noite, povo de Deus. Hoje estamos iniciando mais uma formação online na nossa escola vivencial, hoje com a participação do grupo São Paulo Apóstolo. E ainda em tempo, queremos parabenizar todas as mães, em especial as mães cursilistas, pelo seu dia comemorado ontem.
que a nossa Mãezinha do Céu possa abençoá-las e cobri-las com seu manto sagrado. E para iniciar, nós então vamos invocar a Trindade Santa e que o Espírito desça sobre todos nós, santificando os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas ações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Nosso Amém. Bem, e agora então nós vamos chamar o nosso folclore para a sua participação e logo depois a proclamação do Evangelho e a partilha da palavra. Te abeirastes da praia, não buscastes nem sábio nem rico, somente queres que eu te siga em outro mar. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro e nem espada, somente rede e o meu trabalho, Senhor. Senhor, nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Aclamação ao Evangelho. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisado e as aves do céu a comeram.
Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outras caiu entre os espinhos, cresceram com ela e os espinhos lhe sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos, 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alterando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhes o significado desta parábola, e ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas outros lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis os que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para quem não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim, os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são as que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão frutos pela perseverança. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, esta parábola, aqui ela está no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, né? E fala Jesus, naquele tempo, quando queria falar para a grande multidão, palavras mais difíceis, que não eram bem aceitas, mal interpretadas, ele usava parábola, né, para falar. E como ele ia falar em grande multidão, gente vindo de todas as regiões, né, que eram as primeiras comunidades cristãs que vinham ter com Jesus, e ele, para falar com aquela comunidade, ele usava parábolas, porque aquele povo, não muito diferente de hoje, eles queriam pregar, falar a palavra de Deus só para os que já eram convertidos, né? Então Jesus foi explicar para eles. Eles diziam: Senhor, como que nós vamos evangelizar aquele povo que nos dê as costas? Nós vamos evangelizar para aquele lugar, para aquela cidade. Aí Jesus disse: semeie. Nós fomos lá em Coríntios, evangelizemos, 3 meses estava do mesmo jeito. Jesus: semeie. Nós fomos falar com aqueles fariseus que não creiam em nada, viam pecado em tudo. Jesus: semeie, semeie. Sempre dizia para semear, em qualquer lugar, em qualquer ocasião que eles tivessem, semeie a palavra, semeie o reino de Deus. E Jesus dá para eles uma palavra de encorajamento, para que mesmo que as pessoas não acreditem na palavra de Deus, que anunciassem o reino de Deus de qualquer maneira, que mesmo que eles não acreditassem, não quisessem ouvir, para que eles continuassem pregando e anunciando o reino de Deus. E essa é a forma que Jesus achou para falar com eles, através da semente. Porque o semeador é aquele que conhece a sua semente, sabe da qualidade da sua semente e do terreno que ela vai ter. Vai ser usada essa semente, né? Então Deus usa essa parábola para nos colocar como que nós vamos usar, como nós cristãos vamos usar a nossa palavra, como que vai ser usada. Deus conhece o terreno, Deus conhece o ser humano, o nosso coração, né? Que Ele sabe que no tempo certo esse terreno vai dar frutos, né? E nós não podemos esquecer que durante esse tempo do plantio à colheita há um grande tempo de amadurecimento, crescimento, e nós não podemos deixar que o mau tempo, as tempestades do mundo atrapalhem a nossa plantação. Por isso nós temos que estar unidos, em união com Deus, cultivados na oração,
né, no serviço fraterno, para que essas sementes cresçam, dê bons frutos, né? Porque Jesus sabe que haverá colheita, mesmo à custa de muitas perdas, haverá colheita. Porque o plantar é de Deus, mas o colher é nosso. E nós, como estamos semeando? Como está o nosso coração? Como estamos semeando dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos ambientes? Estamos sendo perseverantes ao semear, não desistir, olhar sempre para o nosso coração, para o nosso terreno e também semear nele a palavra de Deus, para que ele não se torne pedra e nem espinhos, para que nós possamos olhar o nosso irmão, a nossa comunidade com o coração aberto, com o terreno fértil, para que nós possamos lançar a semente e ela germinar e dar bons frutos. Que nós possamos ser perseverante e confiar na palavra, confiar em Jesus e confiar que essa parábola do semeador, ela é um evangelho edificante e que nós possamos, com esse evangelho, também abrir o nosso coração e preparar o nosso terreno. Amém. Esse evangelho, ele não é o evangelho do dia. Ele foi escolhido porque tem algo em comum com o tema da nossa formação de hoje. E queremos então agradecer ao casal Ivanete e Marcão pela excelente partilha da palavra. Eles fazem nos refletir sobre aquela semente que foi semeada no terreno do nosso coração quando nós fizemos o nosso cursilho. Essa semente, ela nasceu, ela cresceu, deu frutos, ou ela morreu, os pássaros comeu, ou os espinhos sufocaram? E pelo nosso quarto dia, que dá para chegar a essa conclusão. Qual foi o destino daquela semente? E é sobre esse quarto dia que vamos falar hoje. Em dias tão difíceis como o isolamento social, pandemia em que estamos passando, como está o nosso quarto dia? E para falar um pouco sobre esse tema, estamos convidando aqui a nossa irmã de caminhada, a Antoniette. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que trago para vocês o tema dessa nossa aula online, que é o nosso quarto dia. Quando fiz o cursilho, tudo mudou em minha vida. Comecei a olhar a vida com os olhos de Deus, dando novo sentido à minha vida. Conheci um Jesus vivo, aquele que me libertou, trazendo vida nova, fazendo uma proposta de mudança diária, me ensinando a evangelizar, a viver a minha igreja doméstica, a servir, e quando sirvo a Cristo e com Cristo, consigo transformar os ambientes que vivo. E você, meu irmão, como cristão comprometido, que sentido tem dado à sua vida? E você, o que tem feito para ajudar o planeta que vivemos? Nossa conversão, meus irmãos, ela é diária. É um processo contínuo. E sendo feito com o nosso tripé do cristão, que é a oração, a formação e a ação. E nunca se esquecendo que é como cristão comprometido que devemos sempre ver, julgar e agir com o olhar de Cristo. E é nessa esperança que nos faz seguidores daquele que venceu a morte, face às inúmeras dificuldades e aos obstáculos e desafios da cultura moderna. Sabemos que podemos e devemos alimentar uma virtude hoje tão rara. É perseverar na caminhada,
assumindo teimosamente a causa do amor e não abandonando jamais, apesar dos tropeços, dos desenganos e das frustrações. Agora, vamos ouvir o testemunho do quarto dia de uma pessoa muito especial para o NCC. 30 de novembro de 1974, encerramento do meu cursinho. E ali eu prometi que assim que eu saísse dali, lutaria para que eu melhorasse, para que aquilo que eu aprendi pudesse surtir efeito em mim e em minha família. E assim foi. E foi lutando, foi caindo, levantando, mas nunca deixei de participar das escolas. E naquele tempo você tinha que fazer todas as escolas para depois você trabalhar. Levava 1 ano e meio mais ou menos. E aí eu trabalhei na minha primeira cozinha. Eu fiz o 13º cursilho, o 15º cursilho foi a minha primeira cozinha. E daí não parei mais. Fiz cozinha, fiz corredor sem mensagem, depois comecei a dar mensagens e fui trabalhando. Mas também precisava de uma ação. E nós, um grupo de cursilistas, não existia ainda aqui em Dourados os vicentinos. E o Nildo, Jonir, Davi Gouveia, Luiz Ávila, Lourdes Gonçalves, um grupo de cursilistas foram em Campo Grande e trouxeram para cá os vicentinos, aonde nós enganjamos com a ação. E fazendo esse tipo de trabalho nos vicentinos é maravilhoso. Quem não conhece poderia conhecer, porque é muito bom, nos dá uma bagagem enorme, porque no cursilho você tem estudo e tem a espiritualidade. E a ação você tem que procurar para você fazer. Então, você fazendo nos vicentinos é muito bom. Aí, lutamos, passamos a trabalhar e cada vez melhor o cursilho. A diocese era muito grande. Aí, trabalhávamos em curso de noivos, curso de pais e padrinhos, e catequese, né? Catequese eu trabalhei desde o começo e assim foi. Mas houve um período em que o leigo e o sacerdote estavam assim, não estava batendo bem. E aí então Dom Teodardo suspendeu o cursilho, deu uma parada. Por 7 anos paramos o cursilho. E quando Dom Alberto veio para bispo de Dourados, e nesse inteirinho, em 1993, chegou aqui em Dourados o Padre Duvilho, com uma bagagem muito grande de cursilhos que ele fazia lá em São Paulo, e aí procurou Dom Alberto, e Dom Alberto falou que ele gostaria que o cursilho reativasse. E aí foi no dia 2 de fevereiro de 1993, na minha residência, foi feita a primeira reunião para a gente trazer de volta o cursilho, com permissão do Dom Alberto. Fui em Campo Grande, trabalhei em cursilho de mulheres para relembrar tudo aquilo. Foi o Jonir e o Dio foram no cursilho dos homens. E aí um dia o Padre Duvilho falou assim: nossa reunião não muda, é sempre 4, 5 pessoas, né? Quando pedia os de fora, aí que vinha alguns, inclusive de Vinhema, que foi a Judite, foi um braço forte para a gente. E aí ele falou, precisamos fazer um cursilho. E fizemos o cursilho em 93, no final do ano de 93. E aí foi melhorando. Foi muito difícil para montar a equipe, para trabalhar dando mensagens.
alguns que já estavam enganjados em outros movimentos, mas mesmo assim eles vieram dar uma mãozinha e graças a Deus foi indo, foi se fortalecendo. As pessoas que fizeram começaram a trabalhar, enganjando mesmo com ardor, né? Abraçou o movimento e aí foi. E estamos aí, graças a Deus, e passando para esses novos também muito entusiasmados que estão aí dando tudo pelo movimento. Também, nesses 7 anos que parou, eu nunca parei de trabalhar. Trabalhei em catequese, trabalhei em curso de pais e padrinhos, curso de noivos, e assim foi indo. Então, o meu quarto dia é assim, é não parar. E até hoje eu continuo trabalhando aonde quer que queiram me pôr, eu vou indo. Tudo para mim tá bom. E assim eu peço para vocês, perseverem, gente. É perseverando que nós vamos caminhando para a nossa santidade. Que lindo o testemunho da nossa irmã. Verdadeiro cristão comprometido com o reino de Deus. Fazer o cursilho é ter uma experiência profunda com Jesus Cristo. É ser evangelizadores de ambientes, sendo sal, luz e fermento. É testemunhar com a própria vida, mesmo diante das dificuldades, de jamais desistir. Em nossas memórias ficaram as mensagens repletas de emoções e experiências de vida. Recebemos uma bagagem repleta de conhecimentos, de uma fé viva, nos ensinando a viver o nosso quarto dia, com oração, com nossa limitação humana, diante de tantos desafios e das propostas do reino de Deus, do seu plano, do seguimento de Jesus. Faz sentir a necessidade absoluta da oração, louvor, súplica, ação de graças, alegria, esperança. O que Jesus pensa e ensina sobre a oração? Por sua própria essência, a oração pessoal é insubstituível, mas não dispensa a oração comunitária da Assembleia Cristã, que se reúne em nome do Senhor Jesus. Ouçamos mais um testemunho de um casal muito abençoado. Bom dia, eu sou Alexandrino, eu fiz o cursinho de número 40 na Diocese de Dourado, na Vila São Pedro, e sou muito feliz por isso. Sou casado com a Maria Raquel, há 60 anos, vai fazer agora quinta-feira, 60 anos de casamento, e graças a Deus o cursinho para mim foi um caminho aberto, né? A gente já tinha uma caminhada, mas aí foi aonde que o Espírito Santo soprou em nós e nós começamos a falar. Bom dia, sou Maria Raquel Timura, também, né? 60 anos de casado com o Bembo Alexandrino, que ele falou. Então aqui também estou para testemunhar a minha vida de fé em Jesus Cristo, na minha caminhada, no meu dia a dia, com o sofrimento da vida, que a gente passou muito sofrimento, mas nunca desanimei, nem vou desanimar, porque quando a gente tem uma firmeza em Deus e na Virgem Maria, a gente ergue montanha, derruba montanha e vai em frente, lutando para vencer, e a vitória da gente com a família, que é o importante na nossa vida, é ter uma família evangelizada primeiramente em casa, que os pais são os primeiros catequistas da casa. Às vezes tem muitos pais que deixam para ser os filhos ser catequizados na escola, na igreja, e não, é em casa. Então eu quero testemunhar meu quarto dia do cursilho, porque quando eu saí de lá, pediram o tripé, e esse tripé até hoje nós estamos conseguindo levar em frente. Então o nosso quarto dia, quando nós saímos do cursilho, nós já abraçamos a causa da igreja, passamos a ser coordenador de muitos movimentos da igreja. E nesses quase 40 anos de cursilho,
de Cursilho, a gente passou por muitas fases difíceis, mas nunca perdemos a fé nem a esperança. Lá em Deodápolis eu consegui criar 50 grupos de círculo bíblico na cidade, dividido em setor. E eu também sou coordenador, fui coordenador do setor de Deodápolis do Cursilho. Então, é a mesma coisa também, né? De caminhada, a gente caminhava junto. E hoje, ele faz parte do movimento de Cursilho, ele vai participar, mas eu não. Porque para mim já é mais difícil, eu prefiro ficar em casa, os domingos participar da missa, as quarta-feiras, terça das mulheres, rezar em casa pela minha família e pelo mundo. Então eu quero cumprir essa missão até quando eu não puder falar mais que Jesus e Maria fala por mim. Então eu peço para todos, principalmente eu quero pedir agora, pelos pais, pelas mães, pelo amor de Deus, se você não reza o terço, reza, começa a rezar, porque o terço em família é o que sustenta, que coloca nós de pé. Hoje em dia os filhos não sabem rezar nem um Pai Nosso, né, que os pais e a mãe não ensinam, às vezes participa da igreja, mas é só lá fora, em casa esquece que tem que ser igreja viva na casa com sua própria família. Olha, eu quero também pedir e reforçar o que a Raquel falou. A oração na família vale muito, vocês não sabem o valor da família. Até hoje, eu tenho filha já com 50 e quase 60 anos já. Pode ser aonde for que ela estiver, ela vem me dar a benção e faz o sinal da cruz na minha testa, eu faço o sinal da cruz na testa dela. Então, a oração, você pedir a Deus pelos seus filhos, eu tenho certeza que nada de mal vai acontecer. Tenho certeza disso. Seja fiel aos seus filhos, que você está sendo fiel por Cursilho. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu não quero me engrandecer, mas há muitos anos que à madrugada eu coloco meu joelho no chão e eu rezo o rosário de joelho para o mundo e para minha família. Porque eu escutei uma frase que o pai diz assim: quando a mãe está de joelho, os filhos estão de pé. E eu quero ver meus filhos de pé, na fé, no amor e na caridade. A minha família, eu desejo para vocês. Então, um bom dia a todos, que Deus abençoe. Dê color. Dê colores, muita felicidade. Que testemunho de fé e perseverança para nós, que exemplo de vivência. Saímos do nosso cursilho radiantes. Nosso entusiasmo e alegria eram contagiantes. Quantas famílias tiveram uma mudança enorme de vida? Ser cursilista é uma honra sagrada. É um compromisso em saber que Jesus conta conosco em todos os momentos de nossas vidas. O cursilho é renovador, moderno, tradicional e completo. Ser cursilista é evangelizar os ambientes, fazendo de todos os locais um espaço propício para a manifestação e ação do Espírito Santo. É revestir-se da aura de São Paulo apóstolo e levar a boa nova a todas as criaturas. É se transformar, se renovar e anunciar o reino de Deus. No meu quarto dia, tem sido de muita perseverança. Faço parte da Pastoral do Dízimo, na qual sou a coordenadora. Sou ministra da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia. O cursilho me inseriu para fazer parte da minha comunidade. Servir a Cristo, quem me ensina todos os dias que sem Ele não sou nada. Que nosso quarto dia possa ser sempre um eterno recomeçar, pois assim estaremos sempre prontos para Ele. Cristo conta conosco. Dê colores. Viva a vida! Obrigada, Antoniete, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação e também pelo seu testemunho. Porque muitas vezes nós ficamos intrigados, né? Não sabemos como perseverar no nosso quarto dia. Mas como acabamos de ouvi-la falar, né, do nosso quarto dia, você deixa bem claro
que ele tem uma regra muito fácil a ser seguida, que é o tripé do cursilista. Nós ouvindo esse testemunho desses nossos irmãos, dá para perceber algo em comum entre eles. Todos são pessoas de oração. Todos são pessoas que estão enganchados dentro da igreja, dentro da sua paróquia, no movimento. Olha a Dona Inesir, saindo do seu cursilho em 1974. Ela se coloca à disposição da sua paróquia e trabalha até hoje e participa do movimento de cursilho. Quantos cursilhos Dona Inesir trabalhou? Dona Inesir saía daqui para ter formação em Campo Grande. Seu Alexandrino, ao sair do seu cursilho, também vai para sua paróquia e cria vários grupos de oração. Também foi o líder do movimento lá na cidade em que ele morava, Deodápolis. Dona Raquel, mulher de oração, criou seus filhos todos dentro da igreja. Até hoje, levanta madrugada para rezar o terço todos os dias. A Dona Inesir criou sua família e até hoje continua toda a família dentro da igreja. Seu Alexandrino, quanto tempo foi ministro da Eucaristia aqui em Dourados, na paróquia Santa Terezinha. A Dona Inesir, ela participou da comissão que trouxe os vicentinos na época aqui para Dourados. Seu Alexandrino, quantos cursilhos que ele está à disposição, que ele serve. Enfim, meus irmãos, não tem outra regra a não ser seguir aquilo que nós aprendemos no nosso cursilho. A Antoniette, que acabou de nos falar, ela é um outro exemplo, é mulher de oração, participa ativamente do movimento de cursilho. Ela é ministra da Sagrada Eucaristia. Ela é coordenadora pela segunda vez da pastoral do dízimo. Então, meus irmãos, não tem assim nenhuma regra que seja difícil. É aquilo que nos foi ensinado. É seguir o tripé do cursilista com seriedade e com fé. E agora nós vamos chamar aqui um casal que fez muito pelo nosso movimento, pelo LCC, e continua fazendo até hoje. Esse casal ele vai dar um recado para nós, mas por causa das suas limitações, né, em relação aos recursos tecnológicos, não nos permitiu que enviasse na totalidade o seu testemunho. Mas isso não deixou, né, de nos trazer grandes ensinamentos com a sua perseverança. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs cursilistas. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Devido ao coronavírus, nós não podemos participar da escola vivencial juntos, mas estamos aqui ao vivo para falar para vocês da nossa perseverança. O que o movimento fez durante esses 40 anos, pois há 40 anos, 1980, fizemos o cursilho lá na Vila São Pedro. E desde então, nós participamos do movimento, mantendo acesa aquela chama que foi acesa no nosso cursilho há 40 anos. Porque se nós não perseverar, não participar da comunidade, da oração, da comunhão, tudo aquilo que nós vamos caminhar, elas vão esfriando, aquela chama vai se apagando. Nós não podemos desanimar, temos que sempre estar presente no trabalho, na comunidade, sempre mostrando Jesus no nosso cursilho para os nossos irmãos. Então, meus irmãos, aqui está um grande exemplo a ser seguido. Seu Sussumo e a Dona Maria Luísa, um casal abençoado que fizeram e fazem até hoje a diferença dentro do movimento de cursilho. O seu Antônio Sussumo coordenou muitos retiros, muitos cursilhos. Ele esteve à frente do movimento por 2 anos, por 2 mandatos, 4 anos consecutivos. Seu Antônio foi o idealizador e quem promoveu o cursilho
lá na assentamento Itamaraty. Na época nós achamos que era loucura, mas ele perseverante e acreditou, e ele dizia para nós: temos que lançar as redes em águas mais profundas. E a semente plantada na Itamaraty continua dando muitos frutos. Hoje nós temos a Casa do Cursilho. Agradecemos muito a Deus e, em segundo, a esse casal, Sussuma e Maria Luísa, que prontamente doaram o terreno para nós, elaboraram um projeto e tomaram conta de toda a obra, fazendo que ela acontecesse até então dentro das nossas condições, num tempo assim, digamos, recorde, porque nós não esperávamos que no começo, nós não esperávamos que nós estivéssemos na nossa casa tão rápido como ela foi. Enfim, para que perseverar no nosso quarto dia, temos que fazer como essas pessoas, levar em conta com seriedade e com fé o nosso tripé do cursilista. Bem, meus irmãos, o nosso quarto dia, ele tem sido muito gratificante, não muito fácil. É uma luta constante, a cada dia uma nova batalha, para sermos melhores que antes. No nosso cursilho, eles nos apresentaram um Jesus Cristo, Deus homem e libertador. E a partir daí, a nossa vida começa a ter um novo sentido. Esse Cristo nos libertou da vida desregrada, das falsas alegrias, do comodismo, das felicidades passageiras. O nosso quarto dia, apesar das nossas fraquezas, nos esforçamos bastante para ter uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo. E a nossa arma principal tem sido o nosso tripé. Temos uma vida de oração diária, com a leitura e a reflexão do Santo Evangelho. Rezamos o Santo Terço todos os dias. Constantemente visitamos o Santíssimo, oferecendo a nossa adoração e ouvindo o que ele tem a nos dizer. E em tempos normais, 2 a 3 missas semanais. Sempre estamos estudando, nos abastecendo na Sagrada Escritura, estudando alguns documentos da igreja e também documentos do nosso movimento. Nós somos membros da pastoral pastoral do Dízimo por 8 anos. Logo que nós saímos do nosso cursilho, foi nosso primeiro trabalho e foi bastante gratificante na época. A Antoniette que nos levou para fazer parte dessa pastoral. Hoje nós somos ministro da Sagrada Eucaristia e estamos coordenadores da Escola Vivencial pela segunda vez. Somos voluntários na Toca de Assis e também na Rádio Coração. Enfim, o nosso quarto dia nós temos tentado ser sal da terra e luz do mundo dentro dos ambientes em que nós vivemos, evangelizando com palavras, não só com palavras, mas também com testemunho de vida. Assim dizia São Francisco de Assis: evangelizar sempre, se preciso, com palavras. Nós vimos, meus irmãos, o casal Marcão e Ivanete, eles nos trouxeram uma partilha. E nessa partilha, ele sugere que cuidemos bem da semente que nós recebemos no nosso cursilho, para que ela continue a dar muitos frutos, porque esse é o propósito principal do nosso quarto dia, independente das dificuldades. A nossa vida de cursilista tem muito a ver com a vida do nosso patrono, São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, no seu encontro com Cristo, ele ficou 3 dias jejuando e orando. Depois disso, começa-se uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova missão. E nós, no nosso cursilho, nós tivemos o nosso encontro com Cristo. Ficamos 3 dias rezando e aprendendo um pouco sobre Ele. E depois de nos tornarmos uma nova pessoa, aí saímos em missão para evangelizar os ambientes.
O quarto dia de São Paulo Apóstolo não foi nada fácil. Acho que a maioria dos cursilistas sabe um pouco da vida de São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi humilhado. A própria igreja não aceitava São Paulo Apóstolo. Não acreditava, os judeus não acreditavam na sua conversão. Mas quanto mais o perseguiam, quanto mais o maltratava, mais ele falava desse Cristo maravilhoso, mais ele falava da sua missão. As agressões serviam de combustível para que ele continuasse cada vez mais firme na sua missão. Então, meus irmãos, vamos pedir que São Paulo Apóstolo interceda por nós e nos ajude no nosso quarto dia a seguir o seu exemplo e que todas as dificuldades que nós encontramos sirva de combustível para impulsionar cada vez mais a nossa caminhada rumo à santificação, assim como ele. Então, meus irmãos, vamos agradecer aqui a Deus. Nós estamos encerrando mais essa formação. Agradecer a Deus, ao Grupo São Paulo Apóstolo e a todos que colaboraram para que essa formação se realizasse. Vamos chamar agora a nossa irmã Luciana para fazer a oração e logo depois chamaremos o nosso folclore para fazer o canto final. De colores. Viva a vida! Oração do cursilista. Ó Divino Jesus Cristo, diante de Ti peço perdão por todas as minhas fraquezas nesta hora. Com o Teu perdão quero ser inteiramente vossa, para ver com os olhos do coração, para julgar à luz da Tua palavra o Evangelho, para agir em favor dos mais sofridos, e assim, a exemplo de São Paulo, fazer o meu serviço evangelizador. Ó Senhor Jesus, que o meu cursilho sirva para a minha vida toda, que é o meu quarto dia. Que eu possa sempre pôr em prática o tripé do cristão. Minha oração, o estudo da palavra, o meu trabalho e a minha ação. Fazei-me, Senhor Jesus, um cursilista ativo, para que eu possa produzir frutos, permanecendo em Ti, que és minha videira. Que eu seja, Senhor, uma ovelha evangelizadora entre os lobos, mas que eu seja simples como um pássaro, pois o servo não é maior que o seu Senhor. Ó Cristo que dissestes, tens de confiança, pois eu venci o mundo. Dai a todos nós cursilistas confiança, fé e sabedoria, para também vencermos este mundo de desencontros. Que junto com Maria, tua e nossa Mãe Santíssima, ore para sempre por nós, para que, inspirados pelo Espírito Santo, possamos trabalhar pelo reino de Deus, nesta caminhada pela terra. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Toda semente é um anseio de frutificar. E todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas parirão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas parirão. Toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra,